Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Instalação e Manutenção de Computadores. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar as bases tecnológicas, né, da nossa disciplina, ok? Vamos lá então? Primeiramente, vamos falar sobre as competências e habilidades. Então a competência está relacionada mais à parte conceitual, ok? E a habilidade, a parte prática. Então, nós temos a competência, avaliar características técnicas e ambientais, propondo computadores e periféricos de acordo com as necessidades. No tópico 2, nós temos detectar as origens de falhas e funcionamento de computadores e notebooks, né, e outros equipamentos, né? Então, o primeiro tópico ele se refere a você conseguir avaliar, identificar componentes, equipamentos necessários para determinados tipos de sistema. Então, você tem que compreender sobre configuração de computadores, saber avaliar qual é o equipamento mais adequado. E no segundo tópico está relacionado a você conseguir detectar falhas, né, e propor soluções, ok? Na parte de habilidade, nós temos distinguir as conexões entre computadores que integram o computador. Então, esse tópico fala mais sobre reconhecer os padrões, né, de conexão, tanto a parte de dados como a parte elétrica, tá? Dos componentes. Então, a gente vai aprender quais são os padrões que são utilizados aí. Questão de instalar e configurar computadores, né, utilizando softwares, né, como o driver e outras ferramentas de backup, por exemplo, de driver, montagem, conexão. No tópico 1.3, nós temos aqui utilizar procedimento adequado de instalação, manutenção, segurança de equipamentos de informática. Depois, identificar problemas de funcionamento nos computadores e notebooks. E executar a manutenção preventiva. Então, saber utilizar as ferramentas de uma maneira adequada. Então, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que você consegue fazer o diagnóstico. Ele te traz um relatório sobre o uso de memória, processamento, análise de desempenho. E a partir daí você consegue identificar um defeito, possível defeito e corrigir o problema. Continuando, agora nós temos a base tecnológica. As bases, né, o conteúdo que vai ser desenvolvido em si. Então, eu vou falar de uma forma bem resumida sobre cada tópico. Então, a gente vai ver a parte de segurança, normas de segurança, tá, equipamentos de segurança, o porquê de determinados tipos de procedimentos, ok? Como fazer manutenção, abrir o computador, né, o equipamento de maneira segura, ok? Depois, conhecer um pouquinho mais sobre o sistema, a parte de conversão, né, de sistemas numéricos, decimais, binário, hexadecimal. Então a gente vai ter uma aula que vai envolver conversão de números, tá? A gente está acostumado a trabalhar com sistema decimal, porém, o computador ele trabalha com sistema binário, ok? A diferença entre as placas-mães, né, on-board e off-board, ok? Vou citar os exemplos, vantagens e desvantagens, como reconhecer. Com relação a processadores, a gente vai falar sobre os dois principais fabricantes e os principais modelos. A ideia é também mostrar um breve histórico da evolução dos processadores, questão da arquitetura, a parte lógica, como funciona. A gente vai ter atividades sobre isso. Tipos de memória, né, os diferentes tipos de memória, a tecnologia que é utilizada, a arquitetura, a parte lógica, armazenamento de dados. A gente vai ver sistemas de arquivos em HD, como funciona o HD, a parte física, como é armazenado os arquivos na HD, na parte lógica. A gente vai entender muito bem quando a gente estiver instalando sistemas operacionais, que é o que leva para a gente para os próximos tópicos. Então, a questão da configuração do sistema operacional, pré-requisitos, né, as diferenças entre si, né, do sistema operacional, o sistema de arquivo que cada sistema operacional utiliza, ok?
Ah, com relação aos drivers, né? Que são drivers, como fazer a instalação desses drivers, buscar esses drivers, né? Ferramentas de backup e verificação de atualização de drivers, ok? Tudo isso vai fazer parte de uma rotina de manutenção preventiva, corretiva, ok? Preditiva. Checagem de componentes, ferramenta de diagnóstico, ok? Depois a gente entra no tópico da instalação, né, de periféricos, impressora, monitor, webcam, mouse, estabilizador. Né? Qual a diferença entre o que é um estabilizador, o que é um no-break. Né? Também a gente vai comentar muito sobre notebooks, arquitetura de notebook, as diferenças. E também, por último, vai entrar aquele tópico que tem a ver com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Descarte do lixo eletrônico. Vamos, inclusive, fazer um trabalho relacionado a isso. Ok? Bom, basicamente, o que a gente vai estar utilizando, né, como ferramenta? A gente vai estar utilizando um material que eu vou disponibilizar, como apostilas, alguns programas que eu vou compartilhar com vocês. A gente vai estar utilizando também máquina virtual. Eu vou explicar como fazer a instalação, né, do aplicativo da máquina virtual, depois como criar essa máquina virtual, depois como instalar um sistema operacional nessa máquina virtual. Então a gente vai utilizar o sistema operacional como um todo. Quem não tiver possibilidade de colocar a máquina virtual pode usar o próprio computador. Vamos executar comandos, configurações no próprio sistema, no próprio computador. Ok? Bom, é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Depois, qualquer dúvida, a gente vai conversando no canal ao longo aí das aulas. Ok? Até mais.